11 de julho de 2015. Prisão de Altiplano. Dentro da prisão federal mais segura do México, tudo parece sob controle. Em uma cela monitorada dia e noite, um detento entra no chuveiro. Ali, por alguns minutos, ele fica fora do alcance direto das câmeras. O tempo passa. Mais do que o normal. Nenhum movimento, nenhum pedido, nenhum som. Os guardas decidem verificar. Ao abrir a cela, encontram o impensável, o chuveiro vazio e um buraco aberto no chão. Abaixo dele, um túnel escavado com precisão absurda, iluminado, ventilado, com trilhos, estrutura reforçada e uma motocicleta. A prisão de segurança máxima havia sido vencida por baixo. O homem que escapou dali não era um preso comum. Era o líder da organização criminosa mais poderosa do país. Um nome associado a milhares de mortes, bilhões em drogas e décadas de medo. Naquela noite, o Estado mexicano não perdeu apenas um prisioneiro. Perdeu o controle. Seu nome? Joaquim Arquivaldo Guzmán, mais conhecido como El Chapo. Durante anos, a Penitenciária Federal de Altiplano foi tratada como o último degrau do sistema penitenciário mexicano. Não era apenas uma prisão, era um símbolo. Construída para isolar os presos mais perigosos do país, Altiplano operava sob um regime extremo. Celas individuais, portas de aço, vigilância constante e protocolos que reduziam qualquer margem de erro ao mínimo teórico. Cada passo era registrado, cada movimento monitorado, cada rotina cronometrada. Os detentos passavam a maior parte do tempo sozinhos, sem contato físico, sem liberdade de circulação, sem espaço para improviso. As câmeras funcionavam 24 horas por dia, 7 dias por semana. Sensores, registros manuais, rondas físicas. Tudo era pensado para impedir exatamente uma coisa: a fuga. Altiplano não vendia apenas segurança, vendia a ideia de controle absoluto. Para o governo mexicano, manter ali seus inimigos mais poderosos era uma demonstração clara de autoridade. Uma mensagem interna e internacional. Há limites que nem o crime organizado consegue atravessar. Mas havia uma contradição silenciosa. Quanto mais rígido o sistema parecia, mais dependia de um fator impossível de blindar completamente: pessoas. Guardas, técnicos, operadores de monitoramento. Turnos longos, rotinas repetitivas, confiança excessiva em procedimentos que, no papel, nunca falhavam. A prisão era moderna, mas o sistema era humano, e é exatamente aí que a história começa a se torcer. Porque, enquanto Altiplano era apresentada como inexpugnável, algo invisível começava a acontecer longe dos olhos das câmeras, não dentro das celas, mas abaixo delas. Sob toneladas de concreto, o impossível começava a tomar forma. Quando El Chapo foi levado para Altiplano, a sensação era de encerramento. Não apenas de uma captura, mas de um ciclo. Ele já havia escapado antes. Anos atrás, havia desaparecido de outra prisão mexicana de forma humilhante para o Estado. Aquilo marcou o país. Desde então, sua figura se tornou quase mítica. Metade homem, metade lenda criada pelo medo e pela repetição de seu nome. Por isso, quando foi recapturado, as autoridades garantiram: dessa vez seria diferente. Altiplano foi escolhida justamente por isso. Não como punição, mas como contenção. Ali, ele não teria aliados, não teria comunicação, não teria espaço para manobras. O isolamento absoluto seria a arma final. Oficialmente, El Chapo era tratado como qualquer outro detento de alta periculosidade. Mas, fora dos muros, sua influência continuava intacta. Sua organização seguia operando. Rotas, dinheiro, lealdades. O líder estava preso, mas o sistema que ele construiu permanecia vivo. Dentro da cela, sua rotina era previsível. Horários rígidos, banho monitorado, alimentação controlada. Nenhuma surpresa aparente. E foi exatamente isso que tranquilizou o sistema.
A confiança excessiva nasceu da repetição. Dia após dia, nada acontecia. Semana após semana, nenhum incidente. O homem mais caçado do México parecia finalmente neutralizado. Mas havia um erro fundamental nessa lógica. O Estado acreditou que o perigo estava confinado à cela. Não percebeu que o verdadeiro movimento não acontecia ali dentro. Acontecia do lado de fora, em silêncio, com tempo, dinheiro e paciência. Enquanto todos observavam o prisioneiro, ninguém observava o chão sob seus pés. Nenhuma prisão é construída para ser observada de baixo para cima. Altiplano não era diferente. Enquanto os olhos do Estado estavam fixos nas câmeras, nos protocolos e na rotina de El Chapo, algo invisível começava a se formar sob toneladas de concreto. Um túnel. Mas ele não surgiu de um dia para o outro. Investigadores descobriram que ele partia de uma construção discreta fora do perímetro da prisão. Uma casa aparentemente comum, localizada em uma área rural próxima. Dali, a escavação avançou por mais de 1,5 km em linha quase perfeita, até alcançar exatamente o ponto onde ficava o chuveiro da cela de Joaquim Guzmán. A precisão não foi acidental. O túnel tinha aproximadamente 1,70 metros de altura. Era reforçado com vigas, equipado com iluminação elétrica, ventilação e um sistema de trilhos. Sobre eles, uma motocicleta adaptada permitia atravessar o trajeto em poucos minutos. Aquilo exigiu dinheiro, tempo e conhecimento técnico. Autoridades mexicanas confirmaram depois que a obra levou meses, possivelmente mais de um ano. Engenheiros, operadores, vigias externos e uma rede logística inteira trabalhando sem chamar atenção. A terra retirada foi descartada aos poucos, diluída em construções vizinhas ou espalhada em áreas afastadas. Mas o ponto mais sensível da investigação não era o túnel em si, era a informação. Para chegar exatamente à cela, alguém precisava saber. A localização precisa do preso, a disposição interna do prédio, a rotina diária e, principalmente, o único ponto fora do alcance direto das câmeras, o chuveiro. Oficialmente, o governo nunca confirmou a participação direta de funcionários da prisão, mas dezenas deles foram interrogados, alguns afastados, outros presos por irregularidades administrativas ligadas à vigilância. A explicação oficial falava em falhas técnicas. Para muitos investigadores, isso não explicava tudo. El Chapo não cavou aquele túnel. Ele foi retirado por uma estrutura que operava fora e possivelmente dentro do sistema. Enquanto os guardas observavam o que acontecia acima do chão, o plano avançava onde ninguém estava olhando. E quando o túnel finalmente alcançou seu destino, tudo o que restava era esperar o momento certo. Era sábado à noite, 11 de julho de 2015. Em Altiplano, a rotina seguia como sempre. Turnos trocados, relatórios preenchidos, câmeras transmitindo imagens previsíveis. Dentro da cela, El Chapo mantinha o mesmo comportamento de dias anteriores. Nenhuma agitação, nenhum sinal de alerta. Para os operadores da central de monitoramento, era apenas mais uma noite controlada. Pouco depois das 8 da noite, ele entra na área do chuveiro. Esse movimento não era incomum. O ponto cego das câmeras era conhecido e aceito como parte do protocolo. Os minutos passam. As telas continuam mostrando a cela vazia. Nada fora do esperado, no começo. Quando os guardas percebem que o tempo está além do normal, decidem verificar. A aproximação não é imediata. Não há alarme, não há sirene. Apenas um desconforto crescente. Aquele tipo de sensação que surge quando algo não se encaixa. Ao abrir a cela, o choque é silencioso. O chuveiro está vazio. No chão, um alçapão aberto. Abaixo dele, uma escada leva ao túnel. Não há sinal de luta.
Não há pressa. Não há erro. El Chapo já não está ali. Enquanto os primeiros alertas são acionados, ele percorre o túnel em velocidade, usando a motocicleta adaptada sobre os trilhos. Em poucos minutos, alcança a saída, entra em um veículo de apoio e desaparece na escuridão do interior mexicano. Quando o protocolo de emergência é finalmente ativado, já é tarde demais. Portões são fechados, rodovias monitoradas, o exército é acionado. Mas a fuga já terminou. Naquela noite, a prisão mais segura do país foi derrotada sem um único disparo, sem violência, sem confronto. A operação foi tão limpa que levou horas até que o tamanho do desastre fosse plenamente compreendido. E quando a notícia veio a público, não foi apenas um criminoso que havia escapado, foi a credibilidade de um sistema inteiro. Nas horas seguintes da fuga, o governo mexicano foi tomado por um sentimento raro: desorientação. O país acordava para uma manchete impossível de suavizar. O homem mais procurado do México havia escapado pela segunda vez de uma prisão de segurança máxima. A reação foi imediata e pública. Pronunciamentos oficiais, promessas de investigação e a tentativa urgente de controlar o dano político. Uma força-tarefa foi criada. Funcionários da prisão foram interrogados, alguns afastados, outros presos por negligência e irregularidades administrativas. O diretor do presídio foi removido. Protocolos foram revistos às pressas. Mas nenhuma medida apagava a pergunta central: como o Estado falhou tão completamente? Internacionalmente, a fuga virou constrangimento. Jornais do mundo inteiro destacaram o episódio como prova da fragilidade institucional do México diante do crime organizado. Para aliados, foi um alerta. Para cartéis rivais, uma demonstração de poder. O impacto foi profundo porque não se tratava apenas de um homem. Tratava-se de uma estrutura criminosa capaz de planejar, financiar e executar uma operação complexa debaixo de uma prisão federal, sem ser interrompida. Meses depois, El Chapo seria recapturado. Desta vez, extraditado para os Estados Unidos. Longe de túneis, longe de redes locais, longe de qualquer margem de repetição. Mas o estrago já estava feito. Altiplano deixou de ser símbolo de controle e passou a representar algo mais inquietante: a ilusão de segurança. A crença de que tecnologia e rigidez bastam quando o problema é sistêmico. A fuga expôs uma verdade desconfortável. O poder não estava apenas nos muros, nem nas armas, nem nas leis. Estava na capacidade de corromper, infiltrar e esperar. E quando isso acontece, nenhuma prisão é realmente inexpugnável. A fuga de El Chapo não foi apenas uma humilhação para o sistema penitenciário mexicano. Ela revelou algo ainda mais inquietante: nenhuma prisão é infalível. Mas essa não foi a primeira vez que o mundo acreditou ter criado um lugar impossível de escapar. Décadas antes, nos Estados Unidos, uma prisão cercada por águas geladas e isolamento absoluto fez a mesma promessa. Se você acha que o caso de El Chapo foi extremo, espere para ver o que aconteceu nessa prisão. Clique no vídeo do card ao lado e venha conhecer.